Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 21 de agosto de 2025. E as quintas-feiras são a noite do Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós fazemos um estudo sequencial do Evangelho. E hoje recebemos com muita alegria o nosso irmão Luiz Fernando Costa, que vem conversar conosco sobre o capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos, instruções dos Espíritos, perdão das ofensas, item 14, um tema muito importante para todos nós. Luiz Fernando, é um prazer receber você aqui na nossa casa, tá? Eu gostaria, você é trabalhador de que casa espírita? Boa noite, é um prazer para mim. Eu sou lá do Eurípides Barçanufo. São casas irmãs, o CEOI e o Eurípides, né? Certo, Eurípides Maçador, conheço muito. Gilson, Gilberto. O Gilson já se retornou ao plano espiritual, né? O Gilberto ainda está lá dirigindo a casa, né? É, É um prazer receber você. Tem muitos amigos lá no Eurípides. E agora estamos aqui em Petrópolis, né? Nesse trabalho, dirigindo a casa de Francisco de Assis, e recebemos amigos queridos, né? Que nós e vamos encontrando através da vida. Então, meu irmão, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Leve o nosso abraço, querido, aos companheiros do Eurípides Maçandolfo, esse grande trabalhador de Jesus, Eurípides, né? Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou ler uma pequena página desse livro, Deus te abençoe, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José, um capítulo Perguntas a Responder. Então, o irmão José diz assim: por que o que nos outros tanto te escandaliza, em ti não escandalizaria tanto? Por que o que dos outros tanto te causa espécie, em um dos teus entes queridos te pareceria normal? Porque o que nos outros fazes, por vezes, questão de colocar à mostra ocultas sigilosamente naqueles que mais amas? Porque os mesmos erros de que dos outros acusas, advogas com tanta habilidade em teu proveito? Porque compreendes e toleras em teus amigos o que não toleras e compreendes em teus desafetos? Porque te mostro incapaz de ceder alguns minutos de teu tempo a uma causa nobre, das incontáveis horas que cedes ao cultivo das paixões exacerbadas? Porque te revelas agradável com quem é fluente e áspero com quem pouco ou nada representa para os teus interesses? Porque esperas receber sempre mais do que doas, eu sei que dois, coisa alguma. Porque constranges os outros com atitudes que nunca procuras ter para com eles? Então, são perguntas que nós devemos responder para nós mesmos. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, primeiro para agradecer tudo aquilo que nós temos recebido, e não é pouco, né? Segundo, para solicitar ao Pai planos fortes, para que a gente possa continuar nossa caminhada, vencendo todas as dificuldades, os obstáculos, procurando trabalhar em prol dessa doutrina espírita, procurando seguir o Evangelho de Jesus, mas, acima de tudo, colocando em prática tudo aquilo que o Mestre nos ensinou, tudo aquilo que ele exemplificou. Mas também quero pedir ao Pai que abençoe, console, ampare aqueles nossos irmãos menos felizes, aqueles que se encontram afastados do Evangelho do Senhor e, por isso, estão sofrendo, e são muitos os que sofrem, como também são muitos aqueles que hoje passam por dificuldades muito grandes em que precisam da misericórdia do Senhor. E assim, mais uma vez te pedimos, Pai, que derrame a sua misericórdia sobre cada um de nós, sobre o nosso irmão Luiz Fernando, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre esse trabalho doutrinário que o companheiro faz de evangelização. Que ele continue nessa tarefa buscando de espalhar
a luz do Senhor por todos os cantos, aonde vá, e que Ele continue a nos ajudar a compreender esse evangelho que para nós às vezes é um pouco difícil, né? Devido ainda à nossa inferioridade moral. Por isso, meu irmão, mais uma vez eu peço a Deus que te abençoe, abençoe todos os seus e que nós possamos sempre contar com a sua presença em nossa casa. A palavra está para você. Você tem até 19h20, tá? 7h20 para completar as tuas reflexões. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco e muito obrigado a todos pela presença. Boa noite, Rose, boa noite a todos. Eu é que agradeço. Há alguns anos, acho que na época da pandemia, eu tive aqui fazendo algum tipo de estudo, faz bastante tempo. Então, por isso que pode ser até que você esteja pensando assim, que é a primeira vez. Já teve uma outra oportunidade, é sempre um prazer para mim. A vida já deu tantas voltas, eu agora me tornei até escritor de livro infantil infanto-juvenil. Então, a gente teve em Bienal, teve na Flip, né? Agora tem a feira aqui de Jacarepaguá. E, se Deus quiser, algum dia eu bato aí em Petrópolis, só para pegar esse ventinho fresco aí. E, de repente, quem sabe a gente se fala pessoalmente. Para mim é um prazer a gente estar junto aí nessa romagem terrestre, né? Um dia a gente tem que voltar para o plano espiritual e vai se reencontrar. Acredito que serão momentos muito bonitos em que a distância do Rio para Petrópolis, ou mesmo que fosse para outro país, não representa nada, né? E até os nossos tormentos acabam sendo tão belamente compensados que a gente talvez ache até que tenha sido um desperdício não ter tido alguns mais sofrimentozinhos, né? Então, baseado nessa página que também tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, a gente inicia desejando a paz do nosso Mestre Jesus a todos, né, que estão aqui ou que poderão ouvir depois, né, a gravação. Muito bem. O tema, como você falou na sua prece tão delicada, realmente faz sempre a gente pensar, né? A questão das bem-aventuranças, né? O capítulo 10, na verdade, as bem-aventuranças para Kardec começam no capítulo 5, né? Ele vem apresentando uma série de características da obra, ele explica, né, que retirou a parte dos milagres, né? A parte das predições, que vai ser colocado só lá na Gênese, né, em 1868. Então, aqui a gente vai relembrar que a palavra de Jesus continua ainda sendo um pouco difícil de ser compreendida, e não é à toa que Kardec também se dispôs, depois do Livro dos Espíritos, depois do Livro dos Médiuns, que foram reformulados em 1860 e 1861, vem o Evangelho em 1863 para reunir uma série de conhecimentos científicos dessa ciência transcendental, né, que é a vida do plano espiritual, e morais, porque a gente vai ver já já que as características morais de cada um de nós realmente determinam o tipo de vida que a gente vai ter em breve, né? Depois do desencarne. Muito bem, as bem-aventuranças fazem parte, como sabemos, do Sermão da Montanha. Então, eu gostaria de começar já com uma pergunta, já que a página foi com tantas perguntas e dentro do nosso tema, qual a lógica de Jesus em felicitar todo tipo de sofrimento? Jesus é um espírito excelso, o único espírito puro que pisou na terra. Qual a lógica dele chegar e felicitar todo tipo de sofrimento? Alguém pode me ajudar? Tem alguma lógica isso? Para aqueles, vamos falar, homens e mulheres simples, sofridos, como aliás, é só a gente olhar ainda hoje o interior né, de agora já foi retomada pelos judeus desde 48. Se você olhar aquelas vilas do interior nesse YouTube, nessas cenas que às vezes aparecem,
os campos, né, que estão sendo até disputados, né, aquelas colônias que os judeus fazem, né, aqueles conglomeradozinhos que eles têm, a, o cenário é parecido com o do tempo de Jesus, mas bastante degradado, era mais bonito. Principalmente a região do Alto Jordão, lá na Galiléia, era muito mais bonito. Tantas guerras em tantos milênios, né? Tantos séculos de cruzadas, o islamismo, né? E tudo. Então foi tudo sendo destruído. E aí fica essa pergunta: qual a lógica de Jesus no Sermão da Montanha de felicitar todo tipo de sofrimento? Vocês sabem, como a gente mencionou aqui, que eu sou da casa de Eurípides. Desde 88, eu fiquei 15 anos fora do Rio de Janeiro. Fundamos duas casas pequenas lá no sul de Minas, onde eu vivia, um lugar ainda bastante preconceituoso em relação à doutrina, mas consegui escapar bem. Cheguei a ser até professor numa escola presbiteriana, conversava com o padre, com os pastores que guerreavam entre si. É uma confusão muito engraçada até. Então, o Eurípides, que viveu em Sacramento, ele recebeu uma Bíblia que foi traficada. A palavra tráfico aqui se aplica bem, porque qualquer tráfego ou trânsito ilegal é um tráfico. E um padre, amigo de Eurípides, traficou uma Bíblia para ele, porque era proibido dar para quem não fosse padre. E Eurípides pegou e conseguiu mergulhar no texto todo com facilidade, já era muito caridoso, já tinha renunciado em 1902. Ele veio ao Rio de Janeiro, com 22 anos, né? Viram que ele estava pronto para ingressar na escola de medicina, no tempo do André Luiz, né? Que ele estava. O Carlos Chagas era discípulo do Oswaldo Cruz, né? Então, Rio de Janeiro, capital do Brasil. Aliás, Petrópolis, Oswaldo Cruz foi o primeiro prefeito aí em Petrópolis, né? Já estava doente, morreu, desencarnou jovem. Então, o Rio de Janeiro era tudo. E Eurípides veio, pum, fechou que ia, de repente a mãe foi piorando tanto, e aí, como consolo de renunciar à medicina, o padre deu uma Bíblia para ele. E ele leu aquela Bíblia toda, e, claro, é muito grande, mas quando chegou justamente no Sermão da Montanha, aquilo mexeu com ele, porque essa pergunta que eu estou fazendo agora, Eurípides se fez. Eurípides Bassanufo, com 22 anos, um jovem que já tinha a farmácia homeopática desde os 17. Ele falou, pô, qual a lógica de felicitar os sofredores? Meu Deus do céu, eu confio em Jesus. Mas qual a lógica disso? Então, foi a primeira coisa que ele formulou mentalmente. Ele falou: se existe. O tio dele, Mariano, né? Levou ele para uma sessão espírita lá na Fazenda Santa Maria. Aí ele mentalmente falou assim: se existe essa porcaria de espírito mesmo, se isso tudo é verdade, que venha João Evangelista me explicar o Sermão da Montanha mentalmente. E ele foi atendido. Então, ali iniciava-se uma transfusão de conhecimentos superiores, que, claro, Kardec já tinha deixado a Terra em 1869, como vocês sabem, então já estava codificado. Então, os espíritos superiores que já tinham, né, é, revelado tudo na Europa, Bezerra de Menezes, estamos no mês do aniversário dele, já tinha trazido o movimento espírita para o Brasil oficialmente, né? A viúva já tinha dado os direitos autorais para a FEB. Bezerra desencarna em 1900, estamos falando já posteriormente ao tempo de Bezerra. Então, Eurípides não conhece o espiritismo aqui no Rio de Janeiro. Ele vai conhecer lá na casa, né, na Santa Maria. E aí, é claro, ele se converte ao espiritismo, ele fica um tempo recolhido para que se possa processar as mudanças no cérebro dele e ele
possa realmente se transformar naquele raio de luz que veio à Terra, abrindo o caminho lá no Triângulo Mineiro, em Sacramento, junto com Uberaba. O Chico só iria para Uberaba em 59. O Eurípides desencarna em 1918. Quem levou ele foi o Valdo Vieira, né? Todos sabem disso. Então, você vê que Chico reencarna em 1910, lá em Pedro Leopoldo, e vai desenvolver toda a obra dele de psicografia, de consolo, já depois de 1959, que foi onde o Gilson e Gilberto, aqui citados, outros também, receberam essa orientação que o Eurípides Barçanufo iria iniciar várias obras no Brasil inteiro, e eles foram escolhidos para criar, né, a Casa Espírita, que foi por coincidência no ano que eu reencarnei, em 65. Então, a gente tem agora outro problema. Por que Kardec também pega e faz essa mesma busca? Kardec pega a parte moral do Evangelho e separa todos os milagres, como eu falei, só lá na Gênesis, em 1868, que ele vai retomar com a questão dos fluidos. Mas ele já faz uma abordagem científica que pudesse explicar as razões pelas quais Jesus felicitou os sofredores. E bem-aventurados os misericordiosos, o capítulo 10 é justamente o último desses 6 capítulos, que tem o capítulo 6, o Cristo Consolador, no meio. Então, do 5 ao 10, tem essas bem-aventuranças, e o capítulo 6 é o Cristo Consolador. Então, Kardec organiza dessa forma, não sei por quê, mas se você começar a ler na sequência, vai conseguir entender muitas coisas, mesmo sem entender o porquê Kardec colocou nessa ordem. Então, a gente tem essa questão agora. Por que que, temos duas perguntas, né? Por que que Jesus felicitou os sofredores e por que Kardec, né, separou 5 capítulos, né, do 5 ao 10, só que o 6 tem o Cristo Consolador. Por que será que ele vem trazer tudo isso? Vamos pensar agora, hoje em dia. Vamos ver uma coisa. Vamos transferir esse tempo de Kardec para hoje. Já pensou? Chega aqui o Alberto, né? Aí ele tem uma visão espírita super bacana, tá? E ele fala assim, em 2030, está chegando, só falta 5 anos, menos de 5 anos. Bem-aventurados, felizes os convidados da nova pandemia de 2030, que dizem os espíritos será um pouco pior que a de 2020. O pessoal vai crucificar o Alberto, hein, Alberto? Dá um sorriso aí para mim. Já pensou se você chega aí na casa de São Francisco de Assis e fala: felizes os convidados para a pandemia de 2030, que dizem os espíritos superiores será um pouco pior que a de 2020. Pronto, acabou Alberto na casa espírita. Hã? Acabou. O pessoal vai crucificar ele. Corre o risco de sofrer até um acidente na serra, onde que ele for fazer compra lá no Quitandinha, lá e tal. Então, qual a lógica de se felicitar os sofredores? É a mesma coisa. Naquele tempo, falar que eram bem-aventurados, aquele um monte de doenças que tinha, né, como tem até hoje. Então, pareceria até cruel. Então, vamos tentar entender qual o sentido dessa coisa. Muito bem. O nosso estudo é justamente sobre esse capítulo, né? Analisando o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Bom, e aí, o que que significa isso? Bem-aventurados os misericordiosos. O que que seria ter misericórdia? Alguém me ajuda aí. Alberto, o que que significa bem-aventurados os misericordiosos? Abre o microfone e fala aí para mim. Os que perdoam, os que levam em conta o equívoco do outro. Exatamente. O perdão é a lição central da missão de Jesus. Pensa bem,
A humanidade, durante 200 mil anos, flutuou entre 1 milhão e 170 milhões de indivíduos. Olha só, levou 200 mil anos para os espíritos fixarem os genes do Homo sapiens para receber espíritos humanos e começar a multiplicar a população. Sendo que os últimos 10 mil anos desses 200 mil foi quando começou o homem a plantar, e aí é que explodiu a população, de 1 milhão para 170 milhões, em 10 mil anos. Olha que interessante. Aí levou 1.800 anos, o Brasil tinha 1 milhão de habitantes. Quem lê o Brasil, Coração do Mundo, vai entender por que que Jesus traz, né, o nosso protetor Ismael, porque tinha 1 milhão de habitantes bem antes, mesmo em 1800, só tinha 1 milhão de habitantes. Olha que interessante. Bem-vindos, Fernando Menezes, aí com o casal, né? Então, o que que acontece? Nós tínhamos essa missão, e a população multiplicando, teve peste negra, Então, a população em 1800 foi de 1 bilhão de habitantes, e no Brasil só tinha 1 milhão. Olha que louco. Então, a gente está nessa missão, nessa vanguarda, chegando, os espíritos, chegando à doutrina espírita, como sabemos, porque justamente a lição central de Jesus, o perdão, não foi compreendida, nem o básico ainda, só talvez o básico, o intelectual. Então, nós entramos nessa nova fase, que é de finalização de século, né, o século XIX, também, né, com o desencarne de Bezerra de Menezes, o Eurípides está na Terra, e isso paralelamente, a população crescendo e o espiritismo decaindo. Eu tenho uma palestra interessante sobre Ernesto Bozano, foi presidente da Comunidade Espírita Internacional, desencarna em 43, no meio da Segunda Guerra, foi o último grande cientista que resumiu todos os cientistas que vocês possam imaginar, desde o Arthur Conan Doyle, que criou o Sherlock Holmes, ao William Crookes, que inventou o radiômetro, a base de tudo que a gente usa hoje em dia, celular e tudo mais. Então, descobriu elementos químicos. Todo mundo que estudava dentro da ciência e desafiava o espiritismo se convertia. Mas, pouco a pouco, principalmente depois da Segunda Guerra, acabou o espiritismo na Europa. Tem células, tem núcleozinhos, mas é totalmente desdenhado. Muito bem. Então, o perdão é a grande lição do Brasil. E é difícil, se fosse fácil, né? Então, olha só, Kardec seleciona alguns tópicos. Lá de Mateus, capítulo 5, versículo 7, ele prometeu que obteremos misericórdia, isso é, perdão, mas com uma condição. Olha que coisa louca. Se a gente fosse olhar intelectualmente, Jesus fala aqui no capítulo 6, 14 e 15, Jesus fala em uma divina compensação. Quando é que a gente é perdoado? Quando é, Rose, que a gente é perdoado? Quando a gente perdoa também. Antes. A gente tem que perdoar antes, para depois ser perdoado. É também. Mas a gente tem que perdoar antes. Já peço perdão a vocês por qualquer excesso que eu venha cometer aqui nas minhas colocações. Não vou ficar falando de movimento espírita, que está assim, que está assado, essa bobajada toda que ficam discutindo aí os grandes nomes. Realmente, se alguém entrou aqui esperando isso, lamento, já peço perdão antecipado. Sejam misericordiosos comigo. Muita perda de tempo, muita energia sendo jogada fora, se é progressista, se não é, e por aí afora. Estudem só a doutrina, é isso que interessa. O movimento espírita é eu depois da morte. Eu não vou estar na vida espírita? Não é isso, Denise? Quando a gente morrer em breve, já avisaram para vocês que a gente vai morrer, não já?
Então, eu posso morrer aqui agora, dando a palestra. De repente, pum, eles cortam o fio aqui e já era. Pum. Fernando estava dando a palestra, ó, chama alguém aí e tal, vai ligar lá para a casa espírita. Não tem ninguém aqui em casa, vamos supor. Aí eu morro aqui. Eu estou aonde agora? Na vida espírita, ou no umbral, ou em nosso lar, seja onde for. A vida espírita da gente é a parte do movimento espírita que me interessa. Ah, Fernando, mas você está fazendo palestra. Faz parte do movimento espírita, realmente, né? Então, mas ficar fofocando, tripudiando, quem está certo, quem não está, é um desgaste de energia que não nos leva a ajudar a nós mesmos quando morrermos. E isso pode acontecer muito antes que a gente pense. Então, Kardec continua, ele vai selecionando, né? Tem o nosso tema de hoje é o tópico 14, né? Que é a mensagem do Simeão, lá em Bordeaux, em 1862. Deixa eu fechar aqui, que tem uns cachorros que estão. Vocês sabem por que os cachorros latem tanto? Alguém sabe por que os cachorros latem tanto? Porque só ensinaram isso para eles, não sabe fazer outra coisa. Pô, se o cachorro soubesse fazer outra coisa, ele fazia, mas ele só sabe latir. O pessoal reclama do latido do cachorro, não adianta nada, coitado, não querem tampar a liberdade de expressão dos cachorros, né? Então, o que que acontece? A gente, né, tem nesses capítulos que Kardec foi selecionando do Evangelho, até aquele caso do perdoar 70 vezes, 7 vezes, né? Para quem não gosta de matemática, são 490 vezes cada pecado, né? Então, é uma coisa difícil, né, da gente perdoar, né? Por exemplo, às vezes a gente tem algum problema aí em família, né? Às vezes, é, a esposa do seu irmão lá, sua cunhada, acha que ela acha que você é otário. Então a sua irmã às vezes não quer entender, ou seu irmão não quer entender, né? Que você não pode mais perdoar certas coisas. Então, assim, a gente se vê preso nessa teia. Por quê? Porque, por um lado, né, a gente já sabe intelectualmente que tem que perdoar qualquer coisa. Por outro lado, chega uma hora que a gente sente que a pessoa já está explorando. E às vezes ainda tem o seu familiar, né, no meio. Então, você já criou a sua família, mas você nasceu numa outra família, você gosta do seu irmão, da sua irmã, e lá o cônjuge do seu irmão, da sua irmã, está sempre aquele negócio, pedindo dinheiro emprestado, né? Vem comer, não traz nada. É claro que eu sei que isso é só na minha família que tem, não é na família de vocês, não, tá? Então, assim, chega uma hora que a gente fala assim, pô, mas que perdão é esse, né? E o Fernanda vem me lembrar isso. Aí a gente respira, lembra que tudo aqui é empréstimo, porque materialmente, do ponto de vista da matéria física, a gente é levado pelo nosso lado esquerdo, né, do cérebro, a pensar que somos otários. Mas espiritualmente, que é o nosso lado direito, e a glândula pineal fica recebendo esses influxos, né? A gente tem aqui na base o hipocampo e tem as amígdalas, que são justamente esses instintos nossos de sobrevivência, né? Então a gente age às vezes sem a tal da inteligência emocional. A gente age como animal. Por isso que a gente não perdoa. Alguém está entrando no meu território e roubando o que é meu. Olha como isso está lá em Evolução em Dois Mundos também. Olha como nós estamos ainda muito mais para o começo da jornada humana, né? O reino humano é um reino de transição, então teve os cachorros latindo, nós já fomos, como princípio inteligente, também dos elementos, né? E fomos humanizados, humanos primitivos, homem das cavernas. Aí a gente vai desenvolvendo aquela posse, né? Até hoje tem os feminicídios aí dos homens que acham que são donos das mulheres, essas coisas todas. Então, nós ainda estamos muito mais para o começo
da jornada evolutiva em relação à angelitude do que para o final. Depois da regeneração, nós ainda vamos ser alunos de quinta série, aonde o bem vai equilibrar com o mal. Eu não vou com a cara do Fernando Menezes, por exemplo. Não topo com a cara dele, mas eu finjo. Vocês conhecem lá o cara, o mineiro que foi para o Egito? A mãe falou: Meu filho, tu não vai lá que aqueles mortos vão te pegar aquelas múmias. Não, eu vou com um amigo que fala inglês, ele vai ler, ele vai me explicar tudo, tá tudo certo. Aí, daqui a pouco, ele chegou lá no Egito, ligou para a mãe: Mãe, eu não te falei? Ó, tá tudo bem. Eles não só estão um monte de pano enfaixado, tá tudo morto. Aí, no meio da ligação, o amigo falou: Ó, cuidado, aqui está escrito que esfinge. Esfinge que estão mortos. Então, assim, a gente finge, a gente vai fingindo, pelo menos intelectualmente, a gente precisa começar a receber esses impactos daqueles que acham que a gente é otário e entregar para o universo. Lá no Antigo Oriente se falava: faz o bem e joga ao mar. É difícil. Por isso que veio Jesus em pessoa. Em espírito, ele está com a gente desde que começou a Terra. Mas em pessoa, que é essa confusão que os irmãos cristãos fazem, que Deus é um, é três, aí veio o verbo se fez carne, aquela coisa toda complicada e inútil. Então, o espírito encarna na Terra, um espírito puro que está conosco desde o começo. Por que que ele fala de bem-aventurados misericordiosos? Porque ele sabe que a gente, e é aí que é complicado. Kardec vai falar isso daqui a pouquinho, né? Se a gente tivesse um espelho, pensa numa televisão desligada, dá para você ver um pouquinho do reflexo da sua imagem, não dá? Concorda comigo, Denise? Você olha para a televisão desligada, aí ela, vamos falar que ela fosse um espelho negro, um espelho preto. Vamos supor que nesse espelho a gente conseguisse ver o nosso passado. Ver que a gente que fez de otário familiares em vários séculos. Ver que, de repente, a gente, acessa com Hermínio Miranda, faz uma regressão de memória e, acorda lembrando um dia que fez certas coisas. Por isso que está com alguma limitação ou com algum problema sério em família. Então, é aí que a gente vai ter que ser espírito. O movimento espírita, indo um pouquinho além da nossa própria morte, é a nossa vida em família, tanto no núcleo que a gente criou, como nos mais próximos. E, claro, na família espírita. A casa espírita é o lugar da tolerância por excelência. É o lugar onde a gente tem que ser misericordioso. Então, Kardec vai tecendo esses comentários em vários tópicos, né? Ele pega uma ou duas passagens do Evangelho e faz alguns comentários. Olha só o que ele fala aqui no tópico 10, né? Ele vem falando de várias possibilidades de interpretação à luz da reencarnação, né? À luz da obsessão. Kardec deixa bem claro que se a gente desencarna, ou pior, se a gente se felicita com alguém que a gente não gosta, que a gente não perdoou e que morre, né? A gente acha que o quê? Morto o inimigo, morto o veneno. Eu posso ficar tranquilo. E Kardec nos lembra que isto não é verdade. Então, Kardec vai trazendo várias razões para sermos misericordiosos, para a gente, pelo menos, se convencer intelectualmente, que é essa parte pré-frontal do nosso cérebro, que é o que vocês estão usando agora, e talvez um ou outro esteja gostando, talvez um ou outro não esteja gostando. As suas amígdalas estão despertando o seu sentido mais primitivo em relação a esse tempo que vocês estão aqui. Pode ser. Pode ser que a gente continue a agir e reagir assim depois da desencarnação. E Kardec avisa
que isso tem efeitos práticos, concretos, se considerarmos a nossa vida após a morte. Porque o Espiritismo, já viram na primeira página do Livro dos Espíritos, o que está escrito? Lá no topo, antes de falar Livro dos Espíritos, o que Kardec escreve? Me ajuda aí, Alberto. O que está lá em cima é obrigatório ter no topo do Livro dos Espíritos? Vou consultar os universitários. Vai lá, abre o livro. Princípios da doutrina espírita, Antes. Hã? filosofia espiritualista. Lá no topo é uma filosofia espiritualista. O que é filosofia? Estudo das leis do pensamento. Existe uma filosofia materialista? Existe. É um pensamento que diz que a vida surgiu ao acaso, à biogênese. As substâncias químicas geraram um ser vivo e ele foi evoluindo. É uma filosofia. Mas Kardec adjetiva, filosofia espiritualista. Por ser espiritualista, ela prevê o estudo das leis naturais depois da morte, não só na Terra. Então, a filosofia estuda as leis do pensamento, tudo que a gente usa para entender o mundo. Mas, por ser uma filosofia espiritualista, Kardec deixa isso bem claro: é o estudo das leis naturais, inclusive depois da morte, prevendo, inclusive, a nossa sobrevivência. Por isso que tem embaixo todas essas explicações. Então, por ser uma filosofia espiritualista, nós estamos no mesmo conjunto da teosofia, do católico, do presbiteriano, do hinduísta, né? Então, existe essa questão espiritualista. Então, Jesus traz esta revelação a partir de uma bem-aventurança. Bem-vindos os que sofrem, mas se sofrem com resignação. E ele já de cara propõe, e Kardec retoma esse tema, perdoar. E ele leva isso às últimas consequências. É a última palavra de Jesus enquanto encarnado. Qual foi a última palavra, Denise? Perdoar, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Exatamente. Então, por isso que eu disse há pouco que é o ponto central da doutrina de Jesus, da doutrina cristã, logo da doutrina espírita. Olha só o que Kardec fala no tópico 10, rapidinho. Só para a gente. Isso tudo eu estou preparando para refletirmos sobre o ponto 14, hein? Olha como é que eu sou maluco. Olha o que Kardec fala aqui. Ver, né? Para a gente não perdoar, para a gente agir no bateu, levou, olha o que Kardec propõe. Ver em seu interior num espelho, né? Como se fosse aquilo que eu falei do espelho preto. Olha que lição psicológica. Se eu tivesse um espelho, Kardec foi muito antes de Freud, um precursor da psicologia. Se eu olho dentro de mim, como se estivesse olhando no espelho, e vejo que eu tenho três, quatro, cinco problemas morais, por que que eu vou gastar tempo e energia criticando os outros caracteres que eu penso que não sou? Como é que eu vou ficar falando da ambição de uma pessoa, né? Eu sou empregado. Eu não, a gente tem que separar, é muito difícil. Veja bem, mas o ideal é a gente sustar as reações emocionais de inconformação. Porque se alguém está privando a gente do que a gente pensa que é nosso e arranja um adjetivo para ele, ganancioso, cruel, né? É muito difícil, mas o ideal é a gente não ter essas reações da amígdala, essas reações de medo,
que nos transformam em pessoas violentas. Porque na hora que a gente usa isso, o nosso sistema de energia puxa lá do lado animal e enche o perispírito de fluidos desagradáveis, que num primeiro momento a gente está viciado, a gente fica legal, né? Mas depois da morte, que é o que interessa, esses fluidos vão se adensar e deixar a gente muito mais envolvido com a matéria do que propriamente naquele estado que a gente gostaria de estar. E o pior, sendo espírita, ainda vai pesar o fato de que a gente já sabia que existia essa ligação entre reações emocionais e fluidos espirituais, que voltam para a gente, impedindo que a gente consiga desencarnar totalmente. Lá no Evolução em Dois Mundos, o André Luiz mostra isso bem claro. Do jeito que tem insetos que se metamorfoseiam totalmente, como as minhas abelhas do meu livrinho e borboleta, tem insetos que fazem hemimetábolos, metamorfose parcial. Então você nem chega a morrer totalmente, você não chega a desencarnar totalmente. Você fica que nem os homens primitivos, você vira um encosto. Você fica ali torcendo para voltar para a matéria. E isso é a maioria na Terra, hein? Então, é esse aviso que Jesus dá quando ele fala bem-aventurados os misericordiosos. É essa retomada da lógica do porquê Jesus falou certas coisas que Kardec faz semeando a futura psicologia, a questão reversa. Ou seja, se a gente olhasse com sinceridade para o que a gente é de verdade, a gente já está muito mais preocupado em deixar de ser alguma coisa, algum tipo de vício. Aliás, a questão do vício, o próprio Kardec fala. Olha aqui, separei um outro pedacinho do 10, tópico 10 do capítulo 10. Não tem como esquecer. É o orgulho que induz o homem a dissimular. Uma pessoa lê isso, ele fica até invocado. Pô, Kardec está me chamando de dissimulado? É o orgulho que induz o homem a dissimular. Ou seja, a gente finge que não é aquilo que a gente está falando daquela outra pessoa. É complicado. No fundo, às vezes a gente quer se esconder e aí joga para o outro. Todo mundo escolhe um para criticar tudo do cara. Ah, ele é. A gente não pode ser assim tão desapegado. Ah, é muito. Leva muito ao pé da letra o que Kardec falou, né? Ou então, aquele cara, nossa, aquela mulher, nossa senhora. Às vezes usam até termos muito ruins, chamando alguém de vadia, de prostituta. Um espírita não pode fazer isso. O poder pode, mas não deve. Porque cada palavra é acionada aqui na glândula pineal e ele está pegando um fluido do astral e grudando nele. Ele pode enganar e passar de moralista, né, para os seus pares, mas quando a morte vier, não vai ter jeito. Kardec dá uma continuada aqui, ele fala assim, ó, comentários de Kardec, tá, gente? Não fica chateado comigo, não, eu sou só o carteiro, tá? Sou só o mensageiro, por favor. Semelhante insensatez, olha só, hein? Semelhante insensatez é contrária à caridade, porquanto a caridade é modesta, simples e indulgente. Então, quando a gente aponta os defeitos dos outros, nós não estamos sendo caritativos. Ah, mas eu só penso no melhor. Tudo bem. Então, pense no melhor para você, mas não ficar de policial do comportamento dos outros, né? Então, só para terminar essa parte, olha só esse fechamento aqui do tópico 10, esse pensamento psicológico que Kardec traz. Ele diz o seguinte: por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios,
o orgulho é também a negação de muitas virtudes. O alcoolismo, os drogadictos, né? Mesmo os tarja preta, os calmantes, todo que se tomam aí, quando vai ficando fora do controle, que a pessoa fica viciada, todos os vícios, Kardec é bem claro. Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Olha a lógica simples. Quem tem vícios é orgulhoso, porque é mais fácil você ficar realimentando o vício do que mudar o seu comportamento. Você precisaria de admitir que está frágil sem aquilo, você precisaria pedir ajuda, você precisaria é, sofrer algumas consequências, tomar mais passes, frequentar mais, fazer mais caridade. Como em Petrópolis não tem nenhuma catástrofe, né? Não destruiu lá a rua lá. Como é que é o nome da rua que tem Rua Tereza. eu já sei, mas eu queria perguntar para ver se o pessoal não está dormindo. Então, assim, como não tem catástrofe em Petrópolis, não tem como fazer caridade. Eu até tenho pena de vocês. Porque mesmo que vocês queiram ajudar, não tem. Todo mundo é rico aí, tudo filho de inglês, né? Da, dos alemães, né? Tudo. Eu fiz concurso aí para Petrópolis. Aí na apostila oficial de Petrópolis não fala nada dos alemães. É impressionante. Era o grosso da população, mas a bem dizer como se não tivessem feito nada. Só tem português lá dos Açores e tal. Fiz concurso para ir, mas não fui nomeado, não. Ia ter essa vida boa de vocês aí, mas tudo bem. Então, o que acontece? Os vícios que a gente está vendo hoje, se vocês olharem nos Estados Unidos, na Europa, a liberalização, o afrouxamento dos costumes, né, é as drogas, para mim, é o anticristo. O anticristo não é o Papa, não é o Trump, não é nada disso, não. Para mim, o anticristo é a droga. Por quê? Porque o anticristo, a droga, o anticristo é contra o Cristo. O Cristo falou em renúncia, em perdão. O anticristo é tudo que é o oposto a isso. Acho que aqui ninguém acredita mais na figura infantil do diabo, né? O diabo somos nós mesmos, isso aí está bem claro, né? O Espiritismo traz isso para a gente. Então, assim, a gente tem esse tempo aí um pouco apertado, então eu só queria lembrar isso, que Kardec nos traz todos os avisos do porquê temos que ser misericordiosos. Então vamos lá, rapidamente analisando essa mensagem. Olha o que diz Simeão aqui. Já vamos acabar. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoar-lhe-eis. Não 7 vezes, mas 70 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência. Olha só que interessante. Percutir é igual ao piano. Você bate na tecla e ele bate um martelinho lá nas cordas de metal, né? Então, aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Gostei dessa imagem do piano, hein? Olha que legal, pensei agora. Então, a gente, ao ouvir essas coisas, bate na teclinha e tenta ouvir isso com o corpo inteiro, gente, sabe? E ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque. Chega uma hora que você já perdeu tanto, já está tão pobre, já está tão de coisa, que ninguém vai querer te atacar mais, de tão ferrado que você está. Olha que bacana. Você de tanto perdoar, quem fala isso é Simeão lá em Bordeaux. Estamos entrando no túnel do tempo, tá? Vamos lá junto e a gente volta para cá. Ele diz isso: perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo. Qual a vantagem disso? Torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando. Porque quando a gente foi xingado e fica lembrando do xingamento, é aí que a gente dói. Quem é que faz mal a gente? Somos nós mesmos. Quando a gente não perdoa, a gente fica repetindo, martelando aquilo na cabeça.
A Ana não podia ter falado assim comigo, não. Depois desses anos todos, a gente costurando junto para as crianças. Uma Constantino que de repente fundou lá Constantinopla, já entende tanto o espiritismo falar isso desse jeito comigo. Então a gente que fica se torturando. O perdão é igual uma nuvem que a gente chegou, olhou para a nuvem e ela some. Acabou. É isso, meus amigos. Então, vale a pena essa lição. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas, diz aqui Simeão. Perdão, Paulo, já pulei aqui a leitura, desculpa. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Essa é a responsabilidade que eu queria relembrar a mim mesmo e trazer para vocês essa noite. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção e me perdoem, sejam misericordiosos comigo se eu não pude atender totalmente os objetivos da reunião. Muita paz a todos. Muito obrigado, meu irmão, por esse estudo, né? O Alberto manda aqui agradecemos de coração ao Luiz, né, que trouxe esse estudo para a gente, né, por suas reflexões, seus esclarecimentos à noite. Um fraterno abraço. O Alberto mandou essa mensagem para você e eu acho que deve ser aquilo que todos nós queremos dizer para você, né? Obrigado. O Alberto disse que é teu vizinho aqui da Taquara. E, É, eu moro aqui no Jordão, um lugar muito animado. muito animado. Meu apartamento fica aí do condomínio Mirante, perto da supermercado Guanabara. Eu tenho um apartamento aí desse condomínio, morei mais de 20 anos aí, era uma tranquilidade, era uma tranquilidade. Imagino. Agora então está mais tranquilo ainda, já teve bala furando aqui o telhado e tudo. Então temos que perdoar agora. Claro, claro. Então, falar sobre o perdão é uma coisa tão importante para todos nós, né? Precisamos É, fazer esse aprendizado. Já se faz muito urgente isso, né? é verdade. Vamos seguir o Mestre Jesus, né? Aquela última frase que ele deixou para todos nós, imortal, que nunca deveremos esquecer, que vai ficar reverberando em nossa mente. Pai, perdoa-os, porque eles verdadeiramente não sabem o que fazem, né? Então, que nós possamos perdoar verdadeiramente a todos aqueles, né? E nunca esquecer do auto-perdão também, esse é muito importante, o auto-perdão. Meu irmão, eu espero poder contar com você mais vezes em nossa casa, porque é muito bom te ouvir, né? Você faz esse estudo ser muito gostoso, muito leve, apesar de ser muito sério. Que Deus te abençoe. Leve o nosso abraço aos companheiros da Eurípides, um abraço à sua família, e que você possa continuar firme aí, com ombros fortes, porque é o que nós temos que ter, ombros fortes, para que cada um carregue a sua cruz, sem guardar mágoas, raiva de ninguém. Bem, vamos encerrando aqui o nosso estudo, agradecendo muito a Deus por tudo. E eu peço ao meu irmão Alberto para fazer a nossa prece de agradecimento. Alberto, por favor. Ao término desse ciclo de estudos e desta reunião, estejamos todos com os nossos corações em agradecimento. Agradecidos por esta doutrina que nos esclarece e nos consola, que nos permite refletir sobre os aspectos filosóficos da vida como espírito e que possamos, assim, inspirado por Jesus, mantermos no caminho do aprimoramento moral e do aperfeiçoamento íntimo. Que estejamos todos a meditar, refletir e buscar a compreensão das leis de Deus que regem a vida. E que possamos, com a inspiração dos benfeitores que nos assistem, possamos então seguir um caminho de luz, um caminho do bem, um caminho do amor. Ao término deste momento de prece, estejamos todos com os nossos corações em agradecimento a Jesus e ao Pai Celeste. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje, agradecendo a presença de todos que aqui se encontram, da Aline, né? Como a Aline cresceu, né? Conheci a Aline. E, eu, e acabou que eu consegui finalizar a palestra e não morri, então tá tudo bem, né?
querendo coisa fácil. Já tem muita estrada para caminhar aqui conosco, meu amigo. Um Vem, abraço. um beijo no coração de todos. Tchau, Aline. Que Boa Deus. Tchau, noite. tchau. Obrigada. Valeu, Bom gente. Um Boa noite abraço. a descanso. Tchau, obrigado. todos. Obrigada, Luiz. Muito Tchau. obrigada. Valeu, boa noite Boa aí. noite. Tchau.